Olá pessoal, o Carlos aqui da Tanigos Relógios. Esses dias atrás me disseram: oh, você tá de jogador da seleção japonesa, então hoje eu vim de verde e amarelo, porque hoje é dia da proclamação da República, isso mesmo, 15 de novembro, proclamação da República, o dia que a gente aflora pelo orgulho de ser brasileiro. E ontem tive um dia espetacular, foi um dia nostálgico. E aí, para finalizar o dia, eu tive uma surpresa imensa. Enquanto muitos brasileiros lá fora denigrem a imagem do Brasil, seja com seus atos, seja com suas palavras, eu vi um britânico empunhar a bandeira brasileira, empunhar essa nossa bandeira com muito orgulho. Um britânico que fez muito lembrar o meu herói de juventude. Para quem não conhece, o nosso querido e saudoso Ayrton Senna. Talvez, assim, da minha geração, talvez não tenha ninguém que não tenha se emocionado ontem quando Lewis Hamilton pegou a bandeira e deu aquela volta com a bandeira em punho. Quando ele subiu ao pódio com a bandeira enrolada em seu corpo, com uma bandeira abraçando ele, e isso fez aflorar muito a nossa identidade de brasileiro novamente, e quem fez isso foi um britânico. É muito estranho isso acontecer, mas é a vida que segue e a gente vai continuando passo a passo. Deixando de lado, vamos começar agora a falar um pouquinho de relógio. Isso mesmo, vamos falar um pouquinho de relógio. O relógio hoje em dia, a gente divide em 3 segmentações diferentes, que são os relógios digitais, os relógios quartzo e os relógios automáticos. Essas 3 segmentações são muito diferentes. E agora vem surgindo mais uma segmentação, que são os smartwatches, né? Então, aqui eu tenho um modelo smartwatch aqui também. Vou tentar explanar um pouquinho de cada um e a sua utilidade para cada segmentação desses relógios, tá? Então, quando a gente fala em relógios digitais, a gente está falando em relógios, tem N modelos de relógios, mas eu acho que o mais icônico de todos os relógios digitais que a gente tem seria o modelo Casio G-Shock. Acho que é o mais icônico de todos os modelos quando a gente fala em relógios digitais. Os relógios digitais que a Casio preparou para o mundo é bem diferente de tudo que você encontra no mercado de relógios digitais. As pessoas muitas vezes falam assim: mas um relógio G-Shock é caro. Mas se você souber toda a tecnologia que tem dentro desse relógio, você vai ficar até mesmo assustado com a quantidade de cuidados que a Casio tem para construir um relógio digital como esse. Então ele fica muito barato, se você for considerar a longevidade e a durabilidade que um relógio desse proporciona. Quando a gente está falando, por exemplo, na época que eles foram desenvolver esse relógio, eles usaram a medida de 310, que eles chamavam, né? Que era o 10 bars, ou seja, ele suportar 100 metros de profundidade. O segundo 10 seria 10 anos de funcionamento. E o terceiro 10 seria 10 metros de altura. Mas como assim 10 metros de altura? Ele queria que o relógio resistisse a uma queda de 10 metros. Isso mesmo, quando você pega um relógio automático, tá? Se você jogar provavelmente de 2 ou 3 metros de altura, de 1 metro, 2 metros, ele vai espatifar no chão, vai quebrar o vidro, talvez alguma coisa vai acontecer com o relógio, certo? Porque os vidros dos relógios automáticos são geralmente de cristal, hardlex, cristal mineral, e eles vão acabar quebrando. E a G-Shock veio com uma proposta exatamente o contrário. Enquanto todo mundo estava pensando em uma maneira de deixar o relógio mais preciso e tudo mais, eles queriam deixar o relógio mais resistente. E assim, é interessante a história da Casio, não vou entrar muito em detalhes, mas eles foram criando métodos para que o relógio ficasse tão resistente que hoje uma carreta passa por cima de um relógio desse e nada acontece.
nos testes feitos em laboratório. Teve uma experiência que eles passaram com um rolo compressor em cima dele, também não deu problema nenhum num relógio G-Shock. Então, para você ver o grau de segurança que eles proporcionam. Só para vocês terem uma ideia, se não me falha a memória, eu não sei se é carbono, eu acredito que seja titânio, que eles têm acho que os 7 ou 8 pontos de titânio aqui dentro da caixa aqui, que na hora que alguma coisa pressionar ele, esses 7 ou 8 pontos de titânio fazem com que o relógio permaneça intacto. Então isso aí tudo é uma tecnologia que a Casio vai montando, e ainda os relógios, apesar de ser digitais, eles ainda são montados um a um pelos funcionários da Casio, que eles chamam eles têm um nome específico para as pessoas que usam, que montam os relógios G-Shock, porque eles usam azul, então eles ficam de blue alguma coisa, não sei se era blue, de blue, alguma coisa assim, sabe? Agora me fugiu da memória. Agora, e esse relógio aqui é muito bom para quem tá no batente lá, tá? Se você é um caminhoneiro, se você é um pedreiro, se você, sabe, ele é um relógio para você jogar no batente ali, esquecer ele no pulso ali. Provavelmente daqui 2, 3 anos você vai ter que trocar a pulseira, você troca a pulseira e continua usando ele mais 2, 3 anos, troca outra pulseira. Uma pulseira do G-Shock é muito fácil de achar se você for num lugar muito bom, certo? Olha só, outra coisa interessante é esse aqui, por exemplo. Temos esse modelo aqui, tá? Por exemplo, agora vamos falar um pouquinho de relógio quartzo. O relógio quartzo, ele foi desenvolvido por conta da precisão, tá? Então, quando você fala em relógio quartzo, você vai ter um relógio um pouquinho mais casual, um pouquinho mais, como é que eu vou dizer, desenvolvido casualmente, tá? E ele é muito, muito bonito. Existem várias e várias dezenas de modelos de relógio quartzo, então por conta dele ter um calibre muito fino, ele tem um calibre muito adaptável, né, para qualquer situação, então acaba se criando N modelos. Então você encontra relógios de 52, de 30, 35, 38 mil, então você acha vários tamanhos, e é muito impressionante todo o desenvolvimento que a estrutura do relógio digital permite. Então ele permite uma variação de tamanhos, cores, designers. Então isso ajuda muito, muito, muito quem está precisando de um relógio específico, por exemplo, um relógio mais casual, um relógio mais social e de baixo custo, porque um relógio quartzo hoje, se você for pegar um relógio ali, você vai conseguir ótimos relógios a partir de 200, 300 reais, até 500 reais você já consegue ótimos relógios. É lógico que existem relógios um pouquinho mais sofisticados, quartzo ali, que você vai pagar R$1.000, R$1.500, R$2.000, mas assim, a partir de 200, 300 reais você já consegue encontrar ótimos relógios casuais com essa assinatura quartzo, tá? E olha só, e também modelos assim com cronógrafo, que dá um parecer um pouquinho mais esportivo, então ajuda muito se você gosta de relógios, você quer bastante variedade de relógios. De repente você não precisa comprar um, você compra 2, 3, no mesmo preço que você iria pagar às vezes num relógio automático, você acaba comprando 2 ou 3 relógios desses em designs diferentes, em modelos diferentes, então você acaba tendo às vezes um dress watch, um casual watch e um sport watch, né? Com o preço que você iria pagar num relógio automático. Então você tem uma gama de opções ali muito grande, e isso ajuda muito para quem está procurando variedade e não longevidade, né? Certo? E vamos seguindo em frente, aí nós temos aí então os relógios automáticos. Os relógios automáticos, eles são conhecidos, tá, pela sua durabilidade e sua longevidade, tá? Então, qual é a diferença de durabilidade e longevidade? Durabilidade porque é o seguinte, os relógios automáticos foram muito utilizados principalmente para aquelas pessoas que trabalhavam no campo, aquelas pessoas que trabalhavam naquele serviço pesado de chão de fábrica, e os relógios quartzo não resistiam na década de 70, 80, 90, além de serem caros, eles não resistiam ao choque, a toda a porrada que você dava no relógio. Quando no automático, o quartzo não aguenta. Outra coisa interessante é o seguinte, principalmente no interior, a gente não tinha máquina para medir pressão de relógio, coisa parecida assim. Então, quando você abria um relógio quartzo, dificilmente você poderia dar a garantia que ele não iria entrar água,
tá? Muitas vezes a borracha estava ressecada, muitas vezes você não tinha acesso à reposição de peças e tudo mais, principalmente na década de 80 e 90. Então isso fazia com que o relógio, você comprava um relógio, daqui a um ano você trocava a pilha do relógio, aí você não tinha aquela certeza se ele podia molhar ou não. Então isso acabava deixando muita gente frustrada nesse sentido. Já um relógio automático, quando você colocava no pulso, você levava 4, 3, 4, 5 anos para você tirar ele do pulso e poder fazer uma revisão nele. Então como você tinha uma longevidade maior, quando você abria o relógio, era muito mais simples de você conseguir peças para um Seiko 5, era muito mais simples de você conseguir peças para um Oriente 3 estrelas, que era o que era a base da década de 80 e 90. Então, os relógios automáticos ganharam essa consistência de relógio para toda a obra, pau para toda a obra. E é interessante que as pessoas até hoje assimilam dessa maneira. Tal é essa maneira que eles colocam assim como se o relógio 3 estrelas, o Oriente 3 estrelas ou o Seiko 5 fosse relógio de velho, tá? Porque geralmente era o pai, o avô que usava aqueles cebolão, né, muito grande e tudo mais. Então eles associam o relógio 3 estrelas às pessoas de mais idade. E isso agora vem começando a voltar um pouquinho para trás e as pessoas um pouquinho mais novas já começam a olhar esse relógio de outra maneira. Por quê? Por causa da longevidade, por causa do saudosismo, por causa de N fatores, por causa que lembra do pai, por causa que lembra do avô. Então existe N fatores que acabam fazendo com que a pessoa volte a pensar novamente num relógio automático. E é uma ótima opção, principalmente para quem gosta de relógio e quer uma longevidade no relógio. Então quando você pega ali, você vai é muito fácil você encontrar um Seiko 5 da década de 60, é muito fácil você achar um Oriente 3 estrelas da década de 70 ainda em funcionamento. É muito simples, você abre, de repente, até na gaveta da sua casa, você vai encontrar um ótimo relógio Oriente 3 estrelas. Tá? Eu já falei algumas vezes, a grande maioria deles, sentimentalmente, vale muito a pena restaurar ele, mas financeiramente, muitas vezes, não vale a pena, porque é um relógio de baixo custo. Tá? O que é um relógio de baixo custo? É um relógio produzido para ficar barato. Então, como ele foi um relógio produzido para ficar barato, então hoje, mesmo que você conserte o relógio, que você quiser consertar para vender o relógio, muitas vezes o ganho financeiro não compensa o valor que você vai investir no reparo do relógio. E é lógico, vamos continuando aqui, e agora vem chegando uma nova tendência, que são os relógios smartwatch. Tá? Os smartwatches, eles vêm como, como eu vou dizer, como um acessório a mais para o celular. Tá? Então, ele, apesar de ele ser um relógio, ele vem como um acessório pro celular. Dois fatores que ajudam muito ele. Primeiro, toda a conectividade que você imaginar, você consegue com o smartwatch. Nós estamos falando de smartwatch, não de relógios que só conectam e dão um sininho lá quando você tá recebendo mensagem. Esse aqui, por exemplo, você consegue fazer agenda de voz, você consegue pesquisar pelo Google, você consegue atender telefone, mandar mensagem, receber mensagem, você consegue controlar de sono, você consegue batimento cardíaco, GPS, isso aqui é completo. Um reloginho desse aqui, você vai pagar em torno de entre R$1.000 e R$1.500, você já consegue comprar um ótimo relógio smartwatch, certo? Eu dou preferência para que vocês comprem sempre os modelos que eles têm o Google Wear, tá? O que vem ser o Google Wear? O Google Wear é esse aplicativo aqui que é o sistema operacional do relógio. E esse sistema operacional, o que ele faz? Esse sistema operacional é o que faz coligar com o celular. E esse Google Wear, ele é desenvolvido pela mesma Android. Então, se você tem um celular Android, provavelmente ele vai casar muito bem com isso e vai fazer com que você possa atender telefone, que você possa responder mensagem, que você possa... Tudo que você consegue fazer no Android, você vai conseguir fazer com esse celular, com esse relógio. Só que é lógico, essas duas coisas, a conectividade e a interação é impressionante para as pessoas que gostam de estar conectado o dia todo. Agora, existem algumas desvantagens para esse smartwatch. A primeira desvantagem é o alto custo. É lógico, você vai pagar em torno de R$1.000, R$1.500 num relógio desse aqui. Tem no caso do iWatch, por exemplo, chega a custar até R$4.000, R$4.500. Já é um investimento muito alto.
e o tempo que eles fazem para esse relógio ficar obsoleto é muito curto. Então, geralmente você compra um relógio desse e ele vai ficar obsoleto em 2 ou 3 anos, certo? Então, você investe R$1.000, R$1.500, em 2 ou 3 anos você tem esse relógio completamente obsoleto. Por quê? Porque a tecnologia avança, aí você vai precisar de mais memória, você vai precisar de mais espaço interno, você vai precisar, e isso acaba gerando um desgaste muito rápido para o relógio. Outra coisa interessante é a bateria. Você usa a bateria dele muitas vezes por 2 dias, 3 dias, depois você tem que recarregar o relógio praticamente constantemente, e com isso vai desgastando a bateria também. Em 2, 3 anos você vai precisar trocar o relógio, porque não compensa trocar a bateria muitas vezes. Então isso tudo aí, você acaba tendo um investimento muito alto para ter se você não for utilizar ele constantemente, não vale a pena. Então, o smartwatch hoje ainda é um experimento que está se mostrando muito bom para certas pessoas, mas muito caro para outras. Então, você tem que botar bem na balança o que você deseja da sua vida, certo? Agora, quanto à utilidade do relógio, quando a gente fala num relógio digital assim, é um relógio bem esportivo, tá? E quando você fala no smartwatch também, por quê? Porque ele tem um GPS dentro dele. Se ele tiver um GPS dentro dele, você que gosta de fazer aquela caminhada, você que gosta de fazer aquela pedalada semanal ou diária, sei lá, né? Você não precisa ficar mais levando aquele celular. Você às vezes usa aquelas roupas lá que não tem bolso, não tem nada, aí você tem que ficar comprando acessório para colocar na bicicleta, o celular. Muitas vezes você está pedalando, o relógio, o celular cai, você está correndo ali, tem que estar aquele negócio suando aqui no braço. Não, com esse aqui você simplesmente põe o relógio no pulso, põe ele e vai embora. Aí o que acontece? Você chega em casa, na hora que você chega em casa, ele conecta com o celular todas as informações, local, velocidade, tá tudo lá dentro do seu celular, já toda a informação. Isso é muito prático para quem gosta desse tipo de esporte de aventura, de esporte ao ar livre. É muito bom, é muito prático, então isso ajuda muito. Agora, se você quer um relógio mais casual, para você usar no dia a dia, para você usar no batente, para você brigar, sabe? Aí você já busca um relógio automático de baixo custo, ou então um relógio quartzo. Esses dois modelos aqui vão te atender muito bem. Esse modelo aqui, quartzo, esse modelo automático, por exemplo, ele é bem mais caro que um relógio quartzo, porém, ele dá uma longevidade um pouquinho maior, então você não vai precisar ficar mexendo nele por um bom tempo. Já um relógio quartzo, quando você compra um relógio quartzo igual a esse aqui, por exemplo, cada um ano e pouco você vai ter que trocar a bateria dele, e isso vai acabando dando um desgaste na borracha, um desgaste aqui e ali, e isso vai acabar diminuindo a longevidade do seu relógio. Já como você não vai precisar ficar abrindo diretamente isso aqui, então às vezes você colocando na balança, às vezes um automático vale muito mais a pena. Então são essas opções quando a gente fala em relógios de baixo custo. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, não esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de dar seu joinha aí, tá? Que a gente vai estar sempre trazendo mais e mais assuntos sobre relógios para você. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.